Muito feliz porque, aos poucos, a Igreja do Senhor vai retomando a sua normalidade. Você que está nos acompanhando, eu quero dizer que aqui na nossa igreja nós temos desde o princípio dessa pandemia tomado todas as precauções com relação a evitar que esse mal venha atingir através do contágio, através do contato, através da participação da igreja. E o que nós fizemos? Mantivemos o distanciamento aqui dentro do nosso templo, diminuímos a quantidade de cadeiras desde o princípio, não interrompemos os nossos cultos. Os cultos continuaram normalmente às quintas-feiras, o culto de oração, e no domingo pela manhã o culto às 9 e às 19 horas. Porém, com aquelas restrições recomendadas pela Secretaria de Saúde. Distanciamento, álcool gel e máscara. Tá? Então, estão todos aqui, você não está podendo ver, você que está em casa, mas estão todos aqui os irmãos de máscara, mantendo uma certa distância de 1,5 metro, mais ou menos, né, de distância. A não ser algum casalzinho assim, marido, né, com a esposa, aí fica mais perto, né, não tem jeito, não tem problema. Já fica perto dentro de casa, né, então por que não ficar perto aqui no templo? Mais do que justo. Mas os restantes dos irmãos mantêm uma certa distância, e a gente tem tomado essa precaução. E o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem sido misericordioso para conosco, e nós louvamos a Deus por isso. Essa noite eu quero refletir com os irmãos um texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos estar fazendo uma pequena reflexão sobre o fundamento de ser cristão. O fundamento de ser cristão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na Bíblia Sagrada fala que é a segunda carta, mas Paulo escreveu 3 cartas a esse povo de Corinto, tá? Ele realmente, o texto, a Bíblia Sagrada relata somente 2, mas houve 3 correspondências de Paulo a esse povo ali em Corinto, onde que ele ficou 18 meses pregando para aquele povo e ensinando. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou falando pausadamente, que aí os irmãos vão em 2 Coríntios, aí depois o capítulo, né? 2 Coríntios, não é Coríntios paulista, é Coríntios, tá? Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim o texto sagrado: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Que a palavra do Senhor lida chega aos nossos corações. Podemos assentar, meus irmãos. Quanta confusão, né? Quanta coisa difícil de entender, né? Mas é assim mesmo. Paulo escreve ao esse povo de Coríntios aqui, e ele aqui, depois dele ter falado para eles
do poder que Deus havia revestido ele, de tudo que ele havia feito, de como que é importante o ministério de uma aliança com o Senhor. Depois de Paulo falar da fidelidade, do cumprimento dos ministérios, de como que o Espírito Santo agiu na vida dele, age na vida de todo cristão, dando liberdade. Aquele que realmente tem o Espírito Santo dentro de si, ele tem liberdade, ele não se sente prisioneiro. Depois de Paulo trazer toda essa explicação na segunda carta, ele chega na parte onde que ele vai falar de que ele vai falar a importância ou o valor que o corpo tem quando cheio do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos usar o corpo material que nós temos como louvor a Deus. O centro da mensagem desse capítulo 5 dessa parte do ordem, está justamente fundamentado nisso. Como cristãos, como filhos de Deus, como conhecedores da palavra que aquele povo de Coríntios era, porque por ali já tinha passado Timóteo e muitos outros, inclusive Paulo ficou 18 meses junto com esse povo, mesmo estando longe. Quando Paulo escreve essa carta, ele está em Éfeso, não está em Roma, está em Éfeso. Ele não era prisioneiro, diferente daquela carta que nós vemos de manhã, do estudo da EBD. Então aqui ele estava em Éfeso, e ele, sabendo das notícias, ele escreve essa carta para esse povo. Já tinha escrito um, escreve outra, mas agora ele aprofunda no ensinamento. Ele chama eles uma outra responsabilidade, porque mesmo ele tendo passado por lá, tendo deixado todo o ensinamento de como que eles deveriam viver na prática a questão daquilo que Paulo havia ensinado, que é a questão da religiosidade, não vivendo debaixo da religiosidade, mas debaixo do ensinamento, entendendo de que eles deveriam ter a vida assim, levar uma vida em santidade. Mesmo assim, esse povo andava fazendo coisas que desagradavam a Deus. E Paulo aqui vai falar para eles da importância deles manterem um corpo também santo, um corpo imaculado. Mas que eles tivessem a entender de que não é o corpo que seria salvo, mas a alma, mas o espírito. Mas se faz necessário de que o nosso corpo não seja corruptível e que ele não seja corrompido também pelo mal. E essa carta, esse capítulo 5, ele vai falar justamente nisso. Esse fundamento para que isso não acontecesse. E ele começa dizendo assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, qual é essa casa terrestre? Qual é esse tabernáculo? Aqui Paulo faz uma referência, ele busca lá no Antigo Testamento, o habitar de Deus, no Antigo Testamento, que habitava onde? No tabernáculo. Era o lugar sagrado, onde que o sacerdote só poderia entrar e lá ter um encontro com Deus e levar para Deus as petições do povo. Pedir ao Senhor o perdão pelos pecados que o povo havia cometido, e o povo ficava de fora, e só o sacerdote que entrava. Um lugar santo. E Paulo aqui faz justamente essa comparação, essa metáfora. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, casa terrestre, aonde que habita o Espírito Santo precisa desse corpo, porque é através da transformação do nosso caráter, do nosso agir, do utilizar da nossa fala, da nossa inteligência, do nosso pensamento, é que nós vamos refletir o caráter de Deus. E é o Espírito Santo agindo em nós que faz com que isso aconteça. Mas isso só pode acontecer se nós tivermos esse corpo. Um corpo que anda, um corpo que pensa, um corpo que fala. Então esse corpo é para adorar a Deus. É para servir de louvor a Deus. E esse povo de Corinto não estava assim procedendo. E Paulo então chama a atenção deles. E ele vai continuar: se desfizer, temos de parte de Deus um edifício. Acalme teu coração. Se por acaso esse corpo, ele falando para o povo de Corinto, serve para nós nos dias de hoje. Acalme teu coração.
Se esse corpo acabar, e vai acabar, tenha paz, porque Deus tem um edifício preparado, esperando cada um de nós. Descanse no Senhor. É esse alerta que ele dá. Não feita por mãos humanas, mas feita por Deus, pelos santos, pelos anjos do Senhor. Uma morada para cada um de nós, como está em João no capítulo 14. Jesus falando para os seus discípulos: eu volto para o Pai, mas tem um lugar reservado para cada um. Como tinha para eles, tem para nós também. E é isso que nós devemos nos mover. E o texto vai nos levar justamente a essa conscientização e esse entendimento. Então Paulo faz essa metáfora do corpo físico com a casa de morada, o tabernáculo, que era a morada de Deus, e esse corpo físico a morada do Espírito Santo. O versículo 2 ele vai dizer assim: e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. A gente aprende na palavra, né, que o Espírito Santo age em nós com gemidos inexplicáveis, que a gente não consegue entender. Irmãos, quando nós estamos em contato com Deus, em oração, numa oração íntima que sai do fundo do nosso coração, Deus fala de maneira poderosa conosco. E essa intimidade nos aproxima tanto de Deus, que chega um momento da oração que não é nós conscientemente que estamos falando, mas é o Espírito Santo que começa a conversar com você. Se você não teve ainda essa experiência, procure ter essa experiência. No íntimo do seu coração, na solidão ou só no seu quarto, você e Deus, busque a Deus. Busque a Deus com intensidade. Deixe o Espírito Santo interagir, deixe Ele falar. Deixe Ele falar por você. Deixe todas as suas preocupações, seus problemas, tudo aquilo que está te afligindo, e tenha um encontro pessoal com Deus. Faça como Jacó, né? De manhã. Dedique uma noite a esse encontro. E é isso que Paulo está dizendo aqui, nos alertando justamente a respeito disso. No versículo 4 ele vai dizer assim: pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ou seja, qual é o desejo que deve nos mover? O que nós devemos acreditar? O que deve nos renovar a nossa esperança? Não de uma imortalidade física, como com certeza muitos aqui já devem ter assistido esses filmes, por aí, o cientista buscando a imortalidade, né? Cientista buscando condições de sobreviver infinitamente, como se esse corpo fosse se tornar imortal. Mas para nós cristãos, não é isso que nós buscamos. O que Paulo está insistindo aqui é justamente nesse sentido. Nós devemos procurar ser revestidos do Espírito Santo de Deus. E acontece algo maravilhoso. No final, quando nós estivermos esse encontro com Jesus, da segunda vinda dele, quando nós fomos levados ao Nova Jerusalém, junto com os santos dos santos, para louvarmos, adorarmos ao nosso Deus, quando concretizar a nossa salvação, vai acontecer algo maravilhoso. Esse corpo deixa de existir. Há um corpo translúcido. Há um corpo totalmente desconhecido, mas algo que nós buscamos e que nós devemos anseiar por isso. E é esse revestir que Paulo fala, para que o mortal seja absolvido pela vida. Uma nova vida, a vida eterna, onde que não há dor, não há tribulação, não há dificuldade, não há Covid-19, não há câncer, não há doenças nenhumas do corpo,
Porque nós seremos seres espirituais por definitivo, vivendo a plenitude num corpo celestial. O versículo 5 ele vai continuar: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto. Isso não é obra de homem, não é obra de Paulo, não é obra de João, nem de Lucas. É Deus. É Deus que dá essa condição. Porque quando Jesus despede dos seus discípulos, ele fala que voltaria para o Pai, mas mandaria o quê? Consolador. E o que acontece naquele dia de Pentecostes ali registrado, lá em Atos dos Apóstolos? O Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus. Então é isso que Deus propicia para nós, o penhor do Espírito, para que nós possamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus e tenhamos o nosso corpo transformado. Mas enquanto nós estivermos aqui, como será então, pastor? Isso tudo que esse corpo está passando. Hoje à tarde minha pressão subiu um pouquinho, né? Esse corpo material subiu um pouquinho a minha pressão. Mas é do corpo. Tem que cuidar dele. Se ele é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo necessita desse corpo. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Paulo dá um alerta. Tem de bom ânimo, tá? Porque enquanto estivermos aqui nessa terra, nós precisamos desse corpo. O Espírito Santo, o Espírito que habita em nós, ele precisa desse corpo. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos ausentes da plenitude com Deus. Como assim, pastor? Sim, nós estamos em processo de santificação. Nós somos salvos e estamos em processo de santificação. Nós só seremos considerados santos na segunda vinda de Jesus, ou quando nós estivermos nos céus com o Pai. Aqui nós estamos buscando a nossa santificação. Então nós ainda não temos a plenitude de Deus conosco. Por isso que nós devemos fazer o que está no versículo 7. Andarmos por fé e não pelo que vemos. Se vivermos em espírito, nós somos movidos pela fé, a fé genuína, em algo que nós não vemos, mas que nós acreditamos. Porque é o Espírito que vivifica isso em nós. Ele que faz aumentar essa fé, essa certeza e essa esperança. Ele que nos alimenta. Ele que nos dá a condição de resistir às coisas do corpo. Que muitas vezes tenta se mostrar mais importante no nosso dia a dia do que as coisas do alto. Por isso que ele fala, se andarmos por fé e não pelo que vemos, vivendo da plenitude da presença de Deus. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Irmãos, Paulo escreve para o povo de Coríntios e dá um testemunho para eles. Fala assim, olha, eu vou falar para vocês de que eu preferiria, pela minha confiança, deixar esse corpo e estar com Deus, na plenitude com Deus. Durante todo esse período de pandemia, esse período de isolamento, nós temos procurado trazer aqui desse púlpito mensagem de esperança, os irmãos são testemunha disso. Nós temos procurado levar uma mensagem assim, de otimismo, uma mensagem onde que nós possamos entender de que tudo que nós passamos, Deus tem um propósito. E o propósito numa doença que muitas vezes não, que tem ceifado vidas, pode nos levar a refletir até que ponto
que a minha alma e o meu espírito está preparado para deixar esse corpo? Até que ponto que a minha fé nesse Deus vivo, a minha crença nessa morada que tem preparada para cada um daqueles que são salvos, que tem a sua fé alimentada pelo Espírito de Deus, até que ponto que isso tem sido o meu baluarte da minha vida para enfrentar as dificuldades que têm surgido? A cada amigo que se perdeu por esse momento de Covid, a cada conhecido, como que eu reagi? Como que eu fiquei? Eu tive mais medo ou temor de Deus e confiança em Deus? A minha fé cresceu ou foi abalada? A reflexão de Paulo nesse capítulo 5 do 2 Coríntios serve para nós nos dias de hoje, meus irmãos. Como que eu estou na minha relação de fé inabalável ou de preso às coisas materiais, às circunstâncias que me cercam e que muitas vezes me afasta dessa fé e dessa esperança que está em nosso Deus? Paulo dá esse testemunho para eles. Entretanto, estamos em plena confiança. Eu acho que é por isso que Paulo fala isso lá no final da sua carreira. Combati o bom combate, não é isso? Preparado para o encontro definitivo com o Senhor. E essa deve ser a nossa preocupação. Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Parênteses, né? Foi uma aspa que ele fez aqui, mas ele vai continuar alertando a eles. Versículo 9: por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Sim, a minha esperança é essa. Mas não quer dizer que eu vou me isolar, que eu vou me prender dentro, enclausurar, para que nada desse mundo possa me afetar. Não, muito pelo contrário. A minha confiança é no Senhor e é aquilo que Jesus falou: Pai, não os quero que tire desse mundo, mas que os livre da dificuldade. Assim serve para nós nos dias de hoje. A nossa esperança sim é na vida eterna, a morada eterna com o Senhor. Mas nada de ficar pedindo isso de imediato para Deus não, porque Deus tem o tempo dele para mim, para você e para cada um de nós. E se Ele nos preserva aqui hoje, é porque Ele tem algo importantíssimo para fazer através de cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui e você que está nos ouvindo na sua casa. Tenha certeza disso. Se você passou por todos os problemas, por todas as dificuldades e tem saído vencedor, é porque Deus tem propósito para a sua vida. Não fuja desse propósito. Busque o Senhor incessantemente e Ele vai te revelar o que Ele quer da sua vida. Paulo ansiava por habitar com o Senhor, mas ele não ansiava, ou ele não pedia para sair desse mundo, muito pelo contrário. Ele continuava ensinando, e ele continuava alertando, como estava alertando esse povo de Coríntios. No versículo 10, ele fecha essa fala para esse povo de Coríntios, esse alerta para eles. E ele vai dizer assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Não tem saída. Todos nós, todos, iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Seremos julgados pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, por aquilo até que pensamos, mas principalmente por aquilo que fazemos. Por isso que nós temos que revestir a cada momento, a cada oportunidade, do Espírito de Deus. E para que nós vamos comparecer perante esse tribunal? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal
que fizermos enquanto estivermos nessa terra. O bem ou o mal. Irmãos, a gente aprende na palavra do Senhor de que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Por mais de umas vezes vocês ouviram o pastor falar aqui de que nós só vamos ter palavras de bênção, palavras de ânimo, palavra de esperança, de amor, de compaixão para com o outro, se nós nos enchermos disso, nos alimentarmos da palavra do Senhor, nos alimentarmos dos ensinamentos do Senhor, se nós buscarmos a cada momento nos enchermos do fruto do Espírito, aí sim nós seremos bênção na vida do outro. Aí quando nós comparecermos perante o tribunal, talvez numa balança, nós tenhamos mais bem do que mal, e seremos julgados pelo bem e pelo mal que fizermos. Então o desafio nos dias de hoje, para mim, para você que está nos acompanhando, é fazer com que esse corpo sirva e seja usado para glorificar a Deus. Não buscar a minha glória e minha honra, mas glorificar a Deus. E como preservar esse corpo para que possa glorificar a Deus? Fazendo o bem e não o mal. Fazendo aquilo que agrada a Deus. Mas somos fracos. Somos pecadores. Enquanto estivermos aqui, nós temos que buscar incessantemente a Deus, para Ele que possa nos fortalecer. E nós devemos buscar em oração e vigiando, para que não caiamos em tentação. Cometer erros? Sim, vamos cometer, porque estamos num processo. Mas cabe a nós, se vamos cometer mais mal do que bem. Depende daquilo que estamos nos alimentando. E devemos nos alimentar do verdadeiro alimento, que alimenta a alma e o espírito. Palavra de Deus. Ensinamento que vem dos altos. Não palavras de homens, mas palavra de salvação. Baseado nas sagradas escrituras. Genuinamente. E Paulo termina dizendo assim: segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Do corpo. Então, meus queridos, tomemos conta desse corpo. Esse corpo deve ser instrumento de glorificar a Deus, de fazer o bem e não o mal. E como que nós fazemos isso? Não só com palavras, mas com atitude. Se você sabe que algo te faz mal, prejudica a tua saúde, você está trabalhando contra os propósitos de Deus para esse corpo que Ele te deu. Se você sabe que passar a noite toda acordada vai te prejudicar no dia seguinte, não vai te fazer bem, e você assim o faz, você está consciente que está prejudicando esse corpo que o Senhor nos proporcionou para glorificá-lo. Devemos nos encher do Espírito do Senhor, nos alimentar da sua palavra, para que quando chegarmos ao tribunal de Cristo, nós sejamos julgados, sim, pelo que o corpo fez, mas não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi entregue, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada família aqui representada, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que estão nos acompanhando nos seus lares, Senhor Deus. Nós reconhecemos que somos fracos, Pai, somos pecadores, Senhor Deus. Muitas vezes queremos fazer o bem, Senhor Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor, mas a nossa fraqueza, Senhor Deus,
muitas vezes nos puxa para o lado errado, Senhor Deus, e nós acabamos não fazendo, Pai. Nós te rogamos e te pedimos, Senhor Deus, fortalece a nossa fé, Pai. Reforça em nós, Senhor Deus, o teu amor. Alimenta-nos, Senhor Deus, com o fruto do Espírito, Pai. Reveste-nos, Senhor Deus, com a tua armadura, Pai, para que o inimigo não venha, Senhor Deus, tramar nada contra nós, Senhor Deus. Nós sabemos que o nosso corpo também, Senhor Deus, pode ser assim atacado pelo inimigo, Senhor Deus, para usá-lo, Senhor Deus, em desfavor daquilo que agrada ao Senhor, Pai. Então nós pedimos, Senhor Deus, livra-nos, Senhor Deus, do mal, Pai. Dê-nos força, Senhor Deus. Dê-nos segurança, Senhor Deus. Conduza-nos, Senhor Deus, por caminhos que levam ao Senhor, Pai. Nós ansiamos por vê-lo, Senhor Deus. Nós queremos ver o Senhor face a face, Pai. Então eu te rogo, eu te peço, Pai. Trabalhe no coração do teu povo, Senhor Deus. Faça com que nós busquemos cada vez mais conhecer mais do Senhor, Pai. Ter mais intimidade contigo, Pai. Ó, Senhor Deus, não nos deixes cair em tentação, Senhor Deus. Livra-nos de todos os perigos, Pai. Salva o teu povo, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, cada coração que precisa ser quebrantado, Senhor Deus, que precisa ser alcançado pela salvação em Cristo Jesus, Pai. Tu conheces, tu sabes, Senhor Deus. Eu oro nessa noite, eu oro, Senhor Deus, por cada um deles, Pai. Derrama a porção dobrada do teu Espírito sobre as famílias dessa igreja, Senhor Deus. Aumente a nossa fé, Pai. Faça com que a nossa esperança seja redobrada, Pai. A certeza de que o Senhor tem um lugar preparado para cada um de nós, Senhor Deus. Nós cremos, Pai, e acreditamos na Nova Jerusalém, Senhor Deus. Morada do Santo dos Santos, Senhor Deus. Prepara-nos, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, porque a obra tem sido feita no coração de cada um dos seus filhos, Pai. Amém, amém e amém. Nós estamos chegando ao final desse culto, dessa noite. Eu queria dar alguns avisos. Logo após o culto, a irmã Geralda faz uma convocação para as mulheres, questão de 5 minutinhos, 10 minutinhos, vão estar tendo uma reunião. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos liberar para que seja feito aqui no salão, tá, irmã? Porque ali senão vai ficar muito apertado na salinha lá. Então vocês se reúnem aqui, tem espaço, fica o distanciamento, tudo direitinho. E vai ter uma breve reunião aqui. Quinta-feira, o nosso culto de oração. Domingo, nosso culto, a nossa EBD pela manhã, estaremos fazendo o encerramento da lição Ministério Cristão, tá? Todos juntos. À noite, logo depois do nosso culto, nas 9 horas da manhã, e às 19 horas o culto da família. Tá? Esses são os avisos que nós teríamos que dar nessa noite. Vamos dar a bênção, vamos encerrar o culto dessa noite. Logo depois a oração silenciosa. E a gente vai liberar o salão para que as mulheres possam estar se reunindo. Vamos ficar de pé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e esteja com você que está aí no seu lar acompanhando esse culto, hoje e permaneça para sempre. Que a paz do Senhor esteja em cada lar nesse momento. E nós que estamos aqui, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Oração silenciosa, nós encerramos o culto dessa noite.